É momento de reflexão. Louvado seja o Senhor. A depravação moral. Este é o tema da nossa reflexão. Reflita comigo. Vivemos em uma sociedade em que a moral está em queda livre. O declínio moral cada vez mais se acentua-se mais e mais o declínio moral desta sociedade em que vivemos. Os valores cristãos, os valores familiares estão abandonados. Em uma crescente desvalorização do ser humano pelo ser humano. Os animais têm mais valor do que o ser humano. Matam-se por qualquer coisa. Deus quer para ser priorizado. Ninguém dá nenhuma importância a ele. E para ver o nível em que chegamos, as pessoas que eram para aconselhar, as pessoas que são para aconselhar a outro quando está em um desequilíbrio mental, porque os psicólogos, eles são formados para aconselhar quando alguém está com algum distúrbio mental, para alguém quando está com um desequilíbrio mental, os seus pensamentos não estão corretos, não estão funcionando corretos. Então, esses profissionais, psicólogos, foram formados para, então, reprogramar os pensamentos de alguém quando ele está desprogramado. Então, mas os psicólogos hoje, eu acabei de ouvir no rádio um dia desse, aqui nos Estados Unidos, por um profissional que faz um programa aqui muito bom. Ele então estava falando que os psicólogos estão aconselhando, alguns psicólogos, não todos, mas alguns psicólogos estão aconselhando e chegaram à compreensão, ao entendimento que quando uma pessoa tem muita raiva, se você ou alguém passa raiva numa pessoa, a pessoa sente muita raiva por alguma coisa, então ele pode dizer palavrões, xingamentos, palavras de baixo escalão, palavras fúteis, porque assim é melhor para ele, ele cria mais força. Só para ver o nível em que chegamos, estão de todas as formas desconstruindo a sociedade em todas as camadas sociais, em todas as classes sociais e em todas as classes de idade estão desconstruindo a sociedade. Satanás está trabalhando com todas as forças para desconstruir a sociedade, para desconstruir a família. No Brasil nós vimos lá como o MEC está enviando livros infantis para ser ensinado às crianças, às nossas crianças no Brasil, livros de sexo, livro de pornografia. O MEC, que é um órgão para fiscalizar o ensino no Brasil e para dar um ensino de boa qualidade, está ali para trabalhar em prol da sociedade, em prol da construção da sociedade, em prol de uma sociedade melhor, mais educada, mais bem formada, mais bem treinada. Então ele está enviando materiais pornográficos para as nossas crianças para desconstruir a sociedade, para acabar com a moral da sociedade, para acabar com os valores cristãos da sociedade, para acabar com os valores de ensino cristão, de ensino bíblico, de ensino de fundamentos judeu, que são os fundamentos da Bíblia. Então o MEC, nesse governo infame que é esses governos esquerdistas, esses governos de esquerda, que eles não têm nada a ver com Deus, o negócio deles é com Satanás, é com o diabo. O negócio de esquerdista é com Satanás mesmo. Esquerdista nunca é pró-Deus, esquerdista é pró-Satanás, é pró-globalista. Esquerdista não serve a Deus. Então esses governos maléficos que são para a esquerda, que são para a desconstrução da sociedade,
Agora o MEC também enviou, recentemente enviou um livro para as crianças no Brasil. Enviou um livro para as crianças da classe de 5 a 8 anos, ensinando que um rei, um conto ensinando que um rei queria casar com sua filha e iria fazer da mulher escrava dele e queria casar com a filha. Como a filha não aceitou, então ele prendeu a filha numa torre e só dava para ela carne salgada e não dava água. E até ela decidir a casar com ele. Então você veja os ensinamentos que estão dando às nossas crianças aí no Brasil. Desconstruindo os valores familiares, acabando com a família, querendo implantar na mente das crianças incesto, que o pai pode fazer sexo com o filho com o pai, irmão com irmão e assim vai, cometendo torpeza. Então esse é o nível do MEC, esse é o nível da nossa cultura no Brasil, cultura de desconstrução dos valores morais, dos valores familiares, desconstrução dos valores bíblicos, porque uma sociedade só é forte se tiver família forte, com vínculos fortes. Se as famílias forem fracas, sem moral, sem valores familiares, sem valores cristãos, sem valores de Deus, sem prezar por Deus, pelos seus ensinamentos, então toda a sociedade será destruída. Esse é o plano dos globalistas, destruir a sociedade, começando pela infância. Este é o plano desses globalistas, desses direitos humanos enviados pela ONU para valorizar o criminoso e desvalorizar a pessoa de bem, quem trabalha, quem produz, quem vive uma vida honesta, quem trabalha para viver. Então os direitos humanos enviados pela ONU é dessa forma, para desconstruir a sociedade. É assim que está acontecendo no Brasil, todos esses países de terceiro mundo que está submetido às ordens desses infames que fazem coisas que não devem fazer, ensina coisas que não devem fazer. Isso é o que está acontecendo nos países de terceiro mundo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é contra toda desconstrução da família e da sociedade. Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 10 a 13 e também 18 a 20, diz o seguinte: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então aproximaram-se dele os discípulos e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Louvado seja Deus, perdão. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esses maléficos serão destruídos. Esses que querem destruir a sociedade, destruir a infância das crianças, serão destruídos no futuro. Com certeza Deus julgará, nada passará impune. Deus vai julgar esses maléficos. Então as palavras má, as palavras fúteis, as palavras maléficas, os xingamentos, palavra de baixo escalão, isso contamina o homem, porque vem do coração, vem de dentro e provoca rebeldia. Então esses maléficos também que estão ensinando para as pessoas falarem palavras de baixo escalão, esses psicólogos malvados, eles querem também, de alguma forma, destruir a sociedade, dizendo que a pessoa desabafar com palavras maléficas, xingamentos, palavras de baixo escalão, ele cria mais força. Isso é um ensinamento errôneo e que ninguém deve seguir. Louvado seja Deus. Continuando aqui, Mateus
15, 18 a 20, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem, porque os fariseus tinham implantado naquele tempo lá em Israel que o homem deveria lavar as mãos antes de comer, e isso eles tinham como religião, como mandamento ferrenho, que você não poderia de forma nenhuma comer sem lavar as mãos. E Jesus disse: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra e sai pelo ventre, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, as maldades, os maus planos, os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, isso vem do coração. Louvado seja Deus. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36 e 37, diz também assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disser, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Toda palavra maléfica, má, todo mau intento, todo mau pensamento que o homem disser contra o seu semelhante, há de prestar conta um dia. Louvado seja Deus. Toda palavra ociosa o homem vai dar conta no dia do juízo, e por tuas palavras tu serás libertado, serás salvo, e por tuas palavras tu serás condenado. Cuidado com o que você fala e com o que você ensina. Aos diretores do MEC, eu lhe envio uma mensagem que vocês devem repensar as suas maldades que está fazendo as nossas crianças aí no Brasil. Prestem atenção, vocês não estão acima de Deus. Um dia Deus vai julgar vocês, maléficos. Maléficos que está fazendo maldade, fazendo malefício à sociedade, desconstruindo a nossa sociedade, incentivando a maldade às crianças para a destruição da sociedade brasileira. Que Deus abençoe e livre-nos desses maléficos em o nome de Jesus. Amém.